pessoal, essa é mais uma videoaula da monitoria de geometria descritiva. Hoje a gente vai abordar o conteúdo de interseção de planos com retas. A gente tem aqui dois exercícios distintos. Em um deles, o plano se posiciona inclinado em relação a todos os outros planos, ou seja, ele não tem nenhuma aresta que se posiciona perpendicular a nenhum deles, com ângulo de 90 graus. Todos são ângulos desconhecidos, né? E a gente identifica que o plano é este aqui, por meio dessa reta, dessas duas retas tracejadas, chamadas alfa, submetidas ao plano em que estão, né? No caso aqui a gente tem alfa π e aqui a gente tem alfa π'. Aqui a gente tem um caso diferente, porque esse plano ele se posiciona perpendicular ao plano horizontal e a gente observa isso por meio do plano lateral, né? Ele está totalmente aqui reto, né? Em uma posição diferente do plano horizontal, né? Ele está vertical, então ele é um plano perpendicular por conta disso. E aqui no plano horizontal a gente identifica que ele está totalmente paralelo ao plano frontal, certo? Todos os pontos da aresta desse plano estão equidistantes do plano frontal. Então, a gente tem aqui as retas, né? Nesse plano aqui a gente identifica que essa reta ela está inclinada em relação aos planos lateral e horizontal, mas em relação ao plano frontal, ela tem distâncias equidistantes em todos os pontos, certo? Ou seja, o ponto A em relação ao plano frontal, ele tem a mesma medida que o final da reta, que é o ponto B, né? Também tem a mesma medida, a mesma distância do plano frontal que o ponto A. Aqui nesse exercício, a gente identifica que essa reta ela está inclinada em relação a todos os planos, né? Ela não tem nenhuma projeção aqui em que ela vai estar paralela a nenhum plano, nem perpendicular, ela está sempre inclinada com uma distância, com uma inclinação, um ângulo que a gente não conhece. Aqui a gente não tem a projeção dessa reta no plano lateral em nenhum exercício, então a gente vai começar por aí, representando a reta no plano lateral. Para isso, a gente se utiliza de linhas de chamada, como a gente usualmente faz, certo? A gente estende essas linhas de chamada para o plano lateral. São linhas de chamada bem finas, certo? Não precisam ser grossas nem nada. O que tem que ser grosso mesmo na representação aqui é a representação da reta e da interseção. Com a ponta seca do compasso no meio da linha de terra, a gente rotaciona essas linhas de chamada em direção ao plano lateral, estende essas linhas verticalmente, dessa forma. E aí a gente tem a interseção das linhas de chamada que nos dão os pontos da reta. Então, esse será o nosso ponto A, duas linhas, e esse será o nosso ponto B, duas linhas. Então, essa é a nossa reta. Vou dar uma reforçada aqui para isso ficar mais visível. Pronto, perfeito. Então, a gente identifica aqui que essa reta no plano lateral, ela está de frente para nós, mas a gente não pode se deixar enganar e visualizar aqui no plano frontal que essa reta, ela está, na verdade, inclinada, né? Esse ponto A aqui, ele está mais perto de nós que o ponto B, certo? Porque quando a gente olha desse modo aqui, é isso que a gente identifica, visualizando aqui no plano frontal. Aqui a gente vai fazer o mesmo processo com esse exercício aqui. Dessa forma, puxando linhas de chamada. E conforme a gente já visualizou, né, já identificou
no exercício de identificação de planos, quando a gente tem esses planos que possuem alguma aresta paralela, perpendicular a um dos planos, a gente pode identificar que a interseção tá exatamente onde qualquer linha está. A gente vai esclarecer isso daqui a pouco. Ponta seca do compasso no meio da linha de terra, estendendo as linhas de chamada com precisão. Ok, aqui tá faltando isso. Porque é uma videoaula, tem que ser feita rápida, mas é importante que esse exercício tenha muita precisão, pois qualquer erro aqui pode atrapalhar, né? Pode prejudicar a resolução, o resultado que você tem que ter para alcançar um aprendizado de qualidade. Bom, agora a gente tem a interseção das linhas de chamada, a gente identifica essas interseções e descobre a nossa reta. Isso aqui está sendo feito bem rapidamente, porque é abordado em outra videoaula, ok? Não nessa aqui. Essa é só de interseção de plano com reta mesmo. Então, a gente tem esses pontos, a gente liga esses pontos, certo? Dessa maneira. E aí a gente tem a nossa reta no plano lateral. Ela também está inclinada em relação a todos os planos. Ela realmente é uma reta qualquer, né? A gente identifica isso de fato agora. E dessa forma, a gente tem que identificar agora as duas interseções, que é o que nos interessa aqui de fato. A gente identifica por meio desses dois planos frontal e horizontal, que a gente tem duas interseções e que esse plano ele está tampando totalmente o plano lateral, certo? Porque a gente não tem nenhuma reta alfa aqui tracejada, então a gente identifica também por meio do plano frontal, do plano horizontal, que esse plano, tá tampando tudo aqui. A gente não enxerga essa reta em determinados momentos. Como assim? A gente identifica aqui por meio do plano horizontal que a partir deste ponto para cá até o ponto B, a gente não consegue visualizar aqui no plano lateral a reta. Ou seja, o plano lateral, o plano que a gente está trabalhando aqui, esse plano alfa, ele está tampando essa parte da reta aqui no plano lateral. Então, a gente não consegue identificar esse plano aqui, essa reta aqui nesse momento em que a interseção acontece. Então, a gente identifica aqui também que, por meio deste plano frontal, a reta, a partir dessa interseção até o ponto A, ela também está sendo tampada pelo plano, certo? Quando a gente olha a partir desse plano horizontal aqui, só que com os olhos, né, de frente para ele, né, desse modo, como se eles estivessem em vista, a gente identifica que o plano está aqui, ó, tampando o nosso plano, a nossa reta, nesse sentido. Então, essa parte todinha da reta, ela não é visível. Isso aqui não é para vocês fazerem aí no exercício de vocês, ok? Linhas de chamada em excesso também atrapalham um pouco. Então, a gente identifica que a interseção realmente está nesse ponto aqui e a gente identifica também que essa interseção ela está na mesma direção da interseção da reta com o plano no plano alfa, no plano π'. Então, a gente tem essas duas interseções na mesma direção, certo?
dessa forma. E aí você pode, por uma questão de preciosismo ou não, identificar essa interseção como I, né? I submetido ao plano em que está, certo? No caso aqui, I', porque o plano é π', e aqui I somente. A gente leva agora essa interseção para o plano lateral, mas a gente já identifica aqui que por conta, né, dessa interseção aqui no plano horizontal estar exatamente em cima da linha, e a gente está visualizando isso dessa forma, a interseção aqui no plano lateral, ela quase, se a gente levar essa interseção para o plano lateral, ela não vai fazer nenhuma diferença. Não vai ajudar a identificar a interseção. O que vai ajudar mesmo a identificar vai ser aqui a interseção do plano frontal. Então, a gente leva essa interseção para o plano lateral dessa forma, e aí a gente tem a nossa interseção e duas linhas, certo? Dessa forma. Então, aqui, se a gente levasse essa interseção, a gente não teria a altura da interseção, que é o que realmente importa. Aqui a gente também tem interseção, só que aqui o plano está totalmente perpendicular ao plano horizontal e ao plano lateral. Ele não está inclinado, ele não é um plano qualquer. E dessa forma, a gente identifica a interseção aqui no plano horizontal. Porque como ele não tem inclinação nenhuma, as interseções que a gente identifica da reta com o plano são verdadeiras, certo? Como verdadeiras grandezas. Então, a gente leva essa interseção para o plano frontal. Outra coisa interessante também é que, observando a partir do plano frontal, esse plano alfa, ele está tampando totalmente a reta, né, em dado momento, e a gente identifica que é a partir desse momento aqui que isso acontece, até o ponto B. Ou seja, quando a gente identifica que a interseção no plano frontal, dessa forma, levando uma linha de chamada e marcando a interseção, a gente identifica que esse pedaço da reta está totalmente tampado e esse pedaço da reta está visível aos nossos olhos. Isso está em projeção, isso está em vista, certo? Então, essa será a nossa interseção I', e essa será a nossa interseção I. Aqui a gente leva a interseção a partir do plano frontal, porque, assim como nesse exercício, se a gente levar a interseção aqui para o nosso plano lateral, não vai fazer muita diferença para a identificação da interseção. Até certo ponto, pode fazer diferença sim, porque a gente já identifica que a reta está nesse momento aqui e o plano ele está passando perpendicular aqui. Então, isso poderia ser identificado nesse ponto. Mas ainda assim, a gente precisaria da altura, né, da interseção. Então, isso seria possível somente por meio do plano lateral, do plano frontal, perdão, de fato. Então, a gente leva só por uma questão de marcação mesmo. E aí a gente tem a nossa interseção, nosso I, duas linhas. Dessa forma, certo? E é isso.